História. A beginning is a very delicate time. Passado. Makti and Lisan al-Gaib. Yes. It is a prophecy. Futuro. What did you see? There's a crusade coming. Guerras. He who controls the spice controls the universe. Jihad. Personagens. Remove your hand from the box, and you die. What's in the box? Pain. Isso e muito mais. Aqui, no Dunaverso. Mais um podcast do Duna Arrakis Brasil. E aí, meus queridos e queridas Fremen, aqui quem fala é Bruno Burr e hoje é dia de ouvir o chamado do deserto. Opa, aqui é o Fernando e olha a água, especeria atrás do destilador, água gelada, água. Ótimo. Saudações, Fremen! Aqui Pascoal Naib, bem-vindos ao Dunaverso, o Siete do fandom de Duna no Brasil. E aí, grande Bruno, o que é que nós temos de novidade hoje no Dunaverso? Hoje temos a honra de receber o Fernando da Editora Aleph aqui, Pascoal, porque nós vamos falar do audiobook de Duna. Olha isso, Pascoal. Audiobook! Não, eu quero mais! A gente vai falar muito mais desse lançamento incrível da Editora Aleph, mas primeiro vamos para a Secretaria da Princesa Irulan. Secretaria da Princesa Irulan, faltou melange? Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar? Meu caro Naib, estamos aqui no escritório hoje e recebemos uma visita ilustre. Tô muito animado com essa visita, muito animado mesmo. Inclusive, eu tô até juntando um dinheirinho aí pra conversar com ele depois em off. Amei essa sua foto do perfil do WhatsApp, tá muito bonito. Parecendo um herói diferente. Um príncipe do Egito, da África do Sul. Lacrou, pindola de borboleta. Já tá subornando a visita? Eu quero tudo que ele tem. Ele é um cara de outro planeta aí. A gente tem que saber qual é o planeta que ele veio, mas trouxe novidades pra gente. Isso aí, o Pascoal já suscitou a pergunta. Fernando, diga pra nós quem você é, o que você veio fazer aqui no nosso escritório hoje. E aí, pessoal? Bom, primeiramente eu queria dizer que, como o Bruno disse no começo, a honra na verdade é minha de estar aqui hoje gravando com vocês. Eu sou o Fernando, eu sou coordenador de marketing da Editora Aleph. E eu vim aqui falar com eles porque, né, que lugar melhor pra dar novidades sobre Duna do que no Dunaverso. Fantástico, cara, Pascoal. Eu tô arrepiado, eu fico emocionado. E agora te arrepia? Em nome de Jesus. Quando ele traz, sabe aquele meme? Tome meu dinheiro. Shut up and take my money. Tome meu dinheiro, Aleph. Shut up and take my money. Eu quero ver vocês darem água aos mortos com os Sempre, não tem como. Despejar. Não tem como. Despejar umidade, né, Pascoal? Sim, vai ser no filme, vai ser com audiobook, é com os boxes. Vocês estão acabando com a vida de um cidadão casado. A esposa já vai me deixar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas é isso aí, cara, ouvinte do DunaCast. Estamos recebendo o Fernando hoje aqui para falarmos do mais novo lançamento da Editora Aleph, o audiobook de Duna. A gente vai contar essa história com muito detalhe para vocês. Mas antes a gente tem que passar os recadinhos da paróquia. A nossa patroa, a Princesa Irulan, deixou aqui os post-its
todo dia a gente tem que trabalhar, não tem feriado, não tem fim de semana pra mim, nem pro Naíbe, né, Pascoal? Não tem, eu já tô acostumado com essa semi-escravidão, já tô quase indo pro Siete mesmo, pra viver com os Fremen, porque tá ficando complicado aqui. Mas falando da parceria do Dunacast com a editora Aleph, Pascoal, a gente tem que lembrar do sorteio do box da segunda trilogia de Duna que estamos desenvolvendo aqui em parceria com a editora Aleph, Pascoal. Como é que a galera pode descobrir, como é que a galera pode ter o box da segunda trilogia de Duna em casa? Gente, que box! Os dois boxes são lindos. Assim, quando surgiu pela primeira vez na Amazon, né? Desculpa, vou falar. Apareceu na Amazon, eu vi as fotos, eu fiquei desesperado, né? Depois foi em outros cantos, mas assim, primeiro eu vi lá. E uma perfeição, tinha que ter na minha coleção, né? E chegou, está aqui na minha coleção. Obrigado, Aleph, também recebi, né? Eu e o Bruno recebemos os dois boxes, então a gente agradece desde já. Mimos. E os mimos de especiaria. E Fernando, também a honra realmente é nossa, porque assim, a Aleph, a gente considera a Aleph a editora de ficção científica do Brasil, e nós curtimos muito ficção científica, e eu e o Bruno curtimos demais Duna, então assim, a Aleph que trouxe Duna novamente, a vida, né, trouxe novamente aqui para o Brasil, então a gente só tem a agradecer e ficar muito feliz, mas o box, né, que em caso, parceria com a Aleph, a gente tá no nosso Instagram, o Instagram do DunaCast, você vai lá na postagem, onde está lá o box para poder ser sorteado, você vai lá, marca 3 colegas seus, vai ter que seguir o DunaCast, tem que seguir o Duna Hacks Brasil e tem que seguir a editora Aleph. E só aguardar o sorteio, que vai ser quando, Bruno? Sorteio vai ser dia 22 de outubro, esse episódio está saindo hoje, dia 15. Na semana que vem, a gente vai fazer uma live collab entre o DunaCast e a editora Aleph, e nós vamos divulgar o vencedor desse sorteio maravilhoso box da segunda trilogia. Fernando, vocês tiveram que correr contra o tempo para poder publicar, para poder lançar o box da segunda trilogia antes do filme, né? Rapaz, nossa. O pessoal do editorial acho que não sabe mais o que é dormir, sabe? Eles devem ficar olhando o texto, batendo emenda e falando sozinhos. O medo é o assassino da mente. Pode crer. Foi uma pauleira mesmo, cara. Mas aí, é que também é uma série que merece um carinho, né? Então é um trabalho, assim, que não tem fim, que a gente quer soltar tudo perfeitinho, maravilhoso, pra todo mundo, pros fãs e pra quem tá descobrindo o universo agora, né? Aproveitando todo esse barulho do filme e tudo mais, né? A gente quer que quem fique interessado pelo filme possa ter a saga inteira do Herbert de um jeito muito bom, né? De um jeito legal de ler. De qualidade. Perfeito. Só lembrando a galera que tá ouvindo a gente agora, o box da segunda trilogia de Duna conta com os títulos O Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna, os 3 livros com acabamento em capa dura e a arte de capa do incrível Mark Simonetti, e ainda tem a eco bag estilizada de Frank Herbert da saga Duna. Você tem que correr atrás desse box, porque ele é lindo demais, fica bonito demais na estante, e ele fecha os livros que o Frank Herbert escreveu antes de, enfim, falecer, os 6 livros da saga Duna. Então, gente, corre atrás, se inscreve no sorteio e você vai ter a chance de ganhar um box lindo que vai ser sorteado no próximo dia 22 de outubro. Pascoal, temos e-mail. Pode falar, Pascoal. Deixa eu só atiçar aqui, ó. Esse segundo box, pessoal, tem um livro que é o Hereges de Duna. Então, assim, o Neibe aqui, claro, o primeiro livro da saga que ele mais gosta é Duna. Mas o segundo livro que eu amo da saga toda é Hereges de Duna, é o 5º livro. Então você tem que ler o 1, o 2, o 3, o 4 para chegar no Hereges de Duna e realmente confirmar se ele é o segundo melhor livro da saga depois de Duna. Ele é perfeito e lá está o meu personagem preferido de toda a saga Duna, que é Millie Stagg. Vocês precisam conhecer Millie Stagg. Para isso, tem que ler tudo. Ele tem talento pra isso. Meu caro ouvinte, essa é a palavra do Naíbe. Vocês precisam ouvir o Naíbe. Se o Naíbe falou que o 5º livro é maravilhoso, vocês têm que chegar nele pra saber se é verdade ou não. E é verdade, né, Pascoal? Totalmente. Totalmente. Mas olha só, Pascoal, a gente tem e-mail aqui. Temos mensagem nova. Show de bola. Quem é, Bruno?
Olha só, o Hildebrando Cortonese mandou mensagem pra gente. Veja só o que ele fala. Olá, pessoal. Esse é o primeiro e-mail que envio para vocês. Foi um prazer enorme encontrar um podcast brasileiro sobre Duna. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e qualidade das análises. Estou acompanhando cada episódio e torcendo para avançarem para os próximos livros. Os que mais gosto são Os Filhos de Duna e O Imperador Deus de Duna. Sou de São Paulo, capital, e tenho 51 anos. Leio Duna desde o começo dos anos 2000. Muito ansioso pelo filme do Denis Villeneuve. Um abração, Hildebrando Cortonese. Muito obrigado pela sua mensagem, Hildebrando. Olha aí, Pascoal. Ah, muito legal, né? E a gente vê a galera de várias gerações, né? Chegando no DunaCast, tanto os mais jovens como quem já tinha lido Duna. E é muito legal mesmo. Realmente a gente faz esse conteúdo com muita pesquisa, com muita qualidade, com muito amor. É um podcast realmente voltado para os fãs e que com certeza, depois do filme Denis Villeneuve, vai explodir, né? Cada vez mais esse universo que merecia ser conhecido mesmo de forma mundial, cada vez mais vai ganhar o destaque que merece. E é isso aí, se o DunaCast é o lugar de todos os fãs de todas as gerações de Duna, e hoje a gente está aqui falando com a editora Aleph, estamos em contato direto com essa parceria maravilhosa, o Fernando veio aqui nos visitar no nosso escritório em Cartago, porque ele tem um presente para vocês, queridos ouvintes do DunaCast. Fala aí, Fernando. Opa! Aproveitando todo esse clima maravilhoso de expectativa e comemoração, né, de ver Duna mais uma vez nos cinemas, a gente tá oferecendo para os ouvintes do DunaCast um cupom de desconto de 40% em qualquer um dos 2 boxes no nosso site, lá no editoraalef.com.br. É só escolher os boxes, colocar no carrinho e no carrinho aplicar o cupom DunaCast, que o desconto entra automaticamente. Caraca! Pascoal, olha isso. Fernando, era para ter dito antes que eu tinha comprado com um desconto de 40%. Show! Muito obrigado, eu achei muito legal essa parceria. Muito obrigado mesmo, editora Aleph. E olha aí, Frame, corre lá, né? Corre como se estivesse correndo do Shah Halut no deserto. E vai comprar o box, porque precisa, porque realmente a saga Duna merece estar na sua estante, ainda mais que é lindo, na estante fica uma coisa perfeita. Exatamente, só lembrando, gente, o cupom de desconto é DunaCast, vocês ativam esse cupom no site da editora Aleph para comprar os 2 boxes lá, já tá valendo a partir de hoje, dia 15 de outubro de 2021, você já pode fazer a sua compra feliz e utilizar o nosso cupom aqui do DunaCast para ler a saga Duna inteira, né, Pascoal e Fernando? Isso aí. Vamos lá. Mas chega de conversa, hoje a gente tá batendo ponto aqui porque precisamos falar de coisas muito, mas muito incríveis. Vamos para mais um episódio do Dunaverso. Pascoal, eu acho incrível como muitas vezes as coisas acabam conseguindo uma ordem que a gente não planejou naturalmente. Porque o episódio de hoje do Dunaverso é um complemento ao primeiro episódio do Dunaverso que a gente gravou com o Adriano Fromer, né? Sim, é verdade. Assim, um complemento, até eu posso dizer que é um recheio de chocolate que vai fazer as coisas... de chocolate com especiaria que faz as coisas ficarem mais apetitosas. Exatamente. No primeiro episódio do Dunaverso, a gente recebeu o Adriano Fromer aqui, que é o diretor executivo da editora Aleph, para contar a história da publicação da saga Duna no Brasil. Então a gente foi lá para trás e fez todo um background. E hoje a gente está aqui, de certa forma, para contar um novo capítulo dessa história, um avanço digital dessa história. E o Fernando está aqui hoje para nos ajudar a explicar o que aconteceu, como que a editora Aleph teve essa ideia de, enfim, chegar a publicar o tão amado, a gente nem ouviu ainda, mas a gente já está amando o audiobook de Duna. Mas aí eu já queria saber, Pascoal, de você, qual é a sua experiência com audiobooks? O que você pode dizer pra gente? Nenhuma. Assim, pra ser sincero, obviamente, a experiência de audiobook, porque assim, a gente sabe que audiobook
e-reader. São tecnologias que surgiram que facilitam a vida de um leitor, de você ter acesso a algum tipo de informação mais complexa, culturalmente é importante. Só que a gente sabe também que muitas dessas coisas são repaginadas de algo que a gente já fazia. Por exemplo, eu comparo muito um audiobook, quando eu era menorzinho, já faz um tempo, eu sou mais velho do que vocês, mas era muito legal pegar uns disquinhos coloridos pequenos de história infantil, colocar lá para ficar ouvindo e ouvir a história do Patinho Feio, a história da Branca de Neve, e era o maior barato, assim, a criançada se reunia, você ficava exercendo a sua imaginação, né, o que poderia acontecer ou não, você ficava ansioso, né, e a gente vê isso com o audiobook, a gente vê isso com radionovela que você acompanhava. Então, assim, é muito legal porque vai modernizando, vai se aperfeiçoando e vai também indo de encontro à modernidade que a gente vive hoje em dia, né? De uma correria, de precisar fazer algumas coisas ao mesmo tempo, né? Várias coisas ao mesmo tempo. E um audiobook, eu sempre achei interessante, mas eu nunca tive um acesso realmente ao audiobook, porque é muito uma questão geracional. Minha filha, por exemplo, 16 anos, ela é muito mais assídua a esse tipo de conteúdo do que eu, mas isso não quer dizer que isso não me traga um atrativo. Ao contrário, porque talvez tenha um desconhecimento. Mas, como é um audiobook do Duna, que eu agora estou... eu estou todo interessado, né? Já ouvi algumas partes e gostei demais. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, que é um mercado que vai crescendo e está crescendo, né, Fernando? Cada vez mais. Sim. É o que você estava falando, né, Pascoal? Acho que além de tudo aquilo, tem um fator muito importante que o crescimento do audiobook traz, que é a acessibilidade também, né? Sim. E é legal ver isso começar a crescer dessa forma, né? A gente viu aí nos últimos anos várias empresas que vendem audiobooks crescendo, ganhando espaço, aumentando os catálogos, né? Eu acho que faz parte de essa evolução tecnológica natural mesmo, né? E a gente conseguir ter todas as obras importantes e as obras que a gente gosta em todos os formatos possíveis e imagináveis. Esse ponto que você trouxe da acessibilidade, pessoas cegas poderem consumir literatura, o audiobook é um ponto altíssimo no contexto social, né? Quando ele traz essa implementação, essa possibilidade para pessoas cegas consumirem, né? Mas eu achei interessante, eu fiz essa pergunta para o Pascoal, justamente por conta dessa relação que existe entre a transformação da literatura com o advento de novas tecnologias, né? E aí a gente estava falando em off, eu e o Fernando, sobre como foi que o e-book foi deu vazão para a criação de mercado para o audiobook. Como é que foi isso, tendo a sua experiência dentro da Editora Aleph, Fernando? Como é que foi da Editora Aleph passar para trabalhar de só apenas com o papel, para trabalhar com o papel e o e-book, e enfim chegar ao ponto de sentar e dizer, vamos trabalhar com o audiobook? Eu acho que o ponto mesmo é pensar nesse começo agora do audiobook, né, no Brasil, como foi justamente o e-book, né, que ele abriu umas portas, né, ele trouxe um movimento diferente para o mercado, ele abriu uma nova via para as pessoas chegarem no livro, né. Tanto que a gente estava discutindo, né, tipo, é muito mais fácil você puxar um Kindle do bolso no metrô cheio do que você tá com Herdeiras de Duna capa dura ali, equilibrando, segurando no ferro e a outra segurando o livro. E é uma questão também, às vezes, de preço, né? Porque o e-book ele tende a ser mais barato que o livro de papel, porque justamente a gente não tem que usar o papel, né? Sim. E tudo isso acho que ajuda bastante a gente que prefere ler no digital, tem gente que lê até no computador ou no tablet, em vez do leitor próprio de e-books, né? E é legal isso, você ter a diversidade, né? Você conseguir achar a sua maneira ideal de ler, né? De entrar naqueles universos. E aí eu acho que o audiobook ele vem justamente para ampliar isso, complementar essa gama de experiências, né? E eu tô sendo, assim, eu sou um otimista, um entusiasta de novas tecnologias sempre.
eu imagino que ele vai seguir um caminho parecido com o e-book, sabe? De causar primeiro um estranhamento para ser uma novidade interessante e depois virar uma coisa estabelecida mesmo, aceita, que tem o seu público e que tá lá para quem quiser consumir. Tu falou agora do adendo de praticidade que o e-book trouxe pro dia a dia do leitor, né? E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso no audiobook também, porque cresce o número de pessoas que passam a consumir literatura pelo audiobook, porque com o e-book você ainda tem que parar e dar a sua visão, pegar no Kindle para ler e tudo mais. E no audiobook você pode estar em movimento, você pode estar trabalhando, e se está com fone de ouvido ali, você dá um passo a mais, um passo tecnológico a mais, rumo à praticidade, rumo ao consumo de literatura com mais praticidade, né? Então, esse caminho do audiobook ter sido pavimentado anteriormente pelo e-book é uma coisa assim que a gente vê que faz um grande sentido no dia a dia moderno, no dia a dia corrido que a gente tem, né? Sim, e eu acho que o próprio podcast tem um papel nisso também, né? Porque as pessoas já estão se habituando, cada vez mais gente já está acostumada a consumir coisas em áudio agora, né? A gente tá tipo meio que numa era de ouro do podcast no Brasil agora, né? É verdade. Aí eu acho que isso já ajuda pra caramba, né? Se a pessoa já escuta o podcast, já inclui o podcast na rotina dela, por que não um livro em áudio, né? E não se exclui, né? O que eu acho mais importante de falar é porque, como você mesmo falou, elas se complementam. Não existe, porque eu sou um leitor à moda antiga, tá? Então eu sou um leitor de livro físico, eu gosto muito. Quando eu adquiri meu primeiro e-reader, no começo foi um estranhamento. Você pegar aquele aparelhozinho, né? Parece um porta-retrato bem pequenininho, mas quando você vê toda a praticidade, você vê o descanso que ele dá para a tua vista, né? Que você pode ler em qualquer local, se tiver a luzinha, você pode ler em qualquer canto. E como você falou, levar para qualquer local, sem precisar levar um livro enorme, né? Para poder você ler em algum canto, é algo que me conquistou. Então, assim, eu não vivo mais sem o e-reader e eu tenho os meus livros. Então, assim, quando eu compro algum e-book que eu gosto muito, eu vou comprar o livro, né? Assim, ele tá complementar. Quando eu vejo uma capa muito linda, que eu acho que ficou muito legal, eu disse, não, eu gostei muito desse livro, li pelo e-book, mas eu vou comprar. Eu quero ter esse livro aqui perto de mim. E aí ele vai se complementando. Não tem exclusão de um e de outro. Você acaba agregando mais e criando mais valor. Isso que tu tá falando, a gente tá também comentando antes em off, né? Porque a relação do ser humano com o livro físico e tal, ela vai muito além da modificação de mercado. A gente está falando de uma esfera de arte que acompanha o ser humano desde o início da humanidade. E então basicamente nisso que você está falando, do lance de não se exclui, ela se complementa. Você vai ter o seu momento de leitor na sua vida que você vai poder parar e consumir um livro físico, você vai ter o tempo, a liberdade, o conforto para isso. Já você vai ter um momento na sua vida que você vai ter que precisar correr, trabalhar, e você quer ler enquanto está fazendo isso também. E aí você tem um audiobook para te ajudar a se manter um leitor, se manter um consumidor de cultura e não ter que parar só para ler quando você tiver o conforto que o livro físico vai te dar, né? A experiência do livro físico vai te dar. É impressionante ver isso acontecendo e no nosso tempo, nessa mudança constante de como se consumir arte, de como se consumir literatura, e o audiobook, a gente tá de braços abertos para receber o audiobook. Agora a gente só não pode deixar acontecer realmente uma jihad butleriana, né? Senão vai embora tudo isso. Muito bom. Vamos aguardar. Vamos ouvir primeiro o audiobook de Duna. Só vamos fazer o jihad butleriano depois de todo mundo consumir o audiobook de Duna, não é isso, Pascoal? Com certeza, eu preciso ouvir completamente. Eu já li mais de 20 vezes. Então, quantas vezes eu vou ouvir esse audiobook? Gente, eu vou ter que fazer um dia para ouvir esse de uma vez. Eu gosto de ouvir logo assim de uma vez. Vamos ver. Your Reverence. And the way she called his mother Jessica like a common serving wench instead of what she was. A Bene Gesserit lady, a duke's concubine and mother of the ducal heir. Is a Gom Jabbar something of Arrakis I must know before we go there? He wondered. Mas aí, vamos pegar um tempo, hein? Porque são mais de 30 horas de áudio pro primeiro livro. Caramba!
680 páginas, Pascoal. É pouco. Eu queria um filme de 10 horas do Villeneuve, então tá bom aí. Mas aí, Fernando, eu queria saber de você quando foi que surgiu a primeira ideia da editora Aleph pensar em trabalhar com audiobooks. Foi direto com Duna? Já flertou com os outros livros da editora? Como é que foi isso? Cara, assim, a ideia é, tipo, vamos fazer um audiobook, ela existe faz muito tempo, né? Porque, assim, é uma editora viciada, fã de ficção científica, né? Então, qualquer tecnologia nova envolta em livro, a gente fica empolgado, né? Só que é isso, é um mercado muito, muito pequenininho, muito embrionário, né? E como a maioria dessas coisas, tem que esperar um pouco para ver se emplaca mesmo, se a galera aceita, normalmente em outros mercados, fora do Brasil, para ver como é que isso vai se refletir aqui, né? E aí, vira e mexe, assim, acontecia. Joguei levantar uma bola de um audiobook, a possibilidade de um audiobook, mas ficava sempre mais nesse campo das ideias, né? Até mesmo você entra naquelas coisas, pô, mas e aí? Lá nos Estados Unidos a galera chama gente famosa, celebridade, estrela de cinema pra fazer o livro, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Faz um audiodrama pra ficar aquela coisa mais parecida com as rádios novelas que o Pascoal disse, sabe? Que também já tem seu nicho lá também nos Estados Unidos nos audiobooks. E vai. Era uma conversa que ia e voltava, assim, na editora. E aí, esse ano, todo mundo empolgadaço com todo esse boom do Duna e do filme chegando, cada vez mais na pilha. A gente vira falar, vamos fazer um audiobook então e vai ser de Duna. Perfeito, eu acho que, olha, a equipe de vocês é de uma inteligência perfeita, é Duna, não tem como. Puxando pro lado, né? Que outro livro pra começar, né? Que outro livro? Não tem outro livro. É verdade. Já é uma lenda, assim, uma coisa épica, né? Tem toda aquela coisa da tradição oral das Bene Gesserit e tal. Vamos aproveitar isso. Olha aí. Olha aí. O mais legal é assim, né? A gente brinca, é claro, eu vou sempre dizer que Duna é o melhor livro de todos, eu acho, minha opinião. Mas o Frank Herbert, quando ele começou a fazer o livro, quando ele começou a colocar as palavras estranhas, né, entre aspas, assim, que as pessoas estranhavam quando tentavam falar, que eram coisas muito diferentes para a época, a ideia dele era exatamente trazer do nosso inconsciente a tradição oral, do que a gente fazia, né, quando éramos... Quando o homem começou a ser homem, né, de contação de história, de se reunir, de tradição oral, de você guardar todos os segredos em cantos, em fala, e ele lia em voz alta para a esposa dele, para poder ela sentir um estranhamento. Você tá achando estranho isso? Você tá sendo transportada para um outro mundo, ela toa. Até o filho dele, o Brian Herbert, ele falava que quando criança, né, ele passava perto e via o pai lendo alguns trechos do livro, e ele ficava querendo saber o que era aquilo, né? Então eu acho que tem tudo a ver realmente, e assim, foi perfeito, casou esse audiobook de Duna com as ideias do próprio Frank Herbert. Greatness is a transitory experience. It is never consistent. It depends in part upon the myth-making imagination of humankind. The person who experiences greatness must have a feeling for the myth he is in. He must reflect what is projected upon him, and he must have a strong sense of the sardonic. This is what uncouples him from belief in his own pretensions. The sardonic is all that permits him to move within himself. Without this quality, even occasional greatness will destroy a man. E o Frank Herbert em si foi muito contador de histórias em acampamentos, né, na sua juventude, com os amigos dele ficavam desafiando ele, né, Pascoal? Como é que era isso? Ficava desafiando, e aí ele só contava, claro, né, em acampamento, criança, adolescente, só quer ouvir coisas de terror, né, de medo, e ele era o principal, assustava todo mundo lá no acampamento com as histórias, e a partir daí ele começou a ter essa facilidade de desenvolver os seus roteiros, seus enredos, e assim, realmente eu fico muito feliz de ter essa possibilidade de ouvir, né? Porque, como você também falou, Fernando, existem variados tipos. Podia ser um audiodrama, podia ser alguém lendo.
eu prefiro, né, inicialmente, uma pessoa lendo. Eu gosto de ouvir, né? Assim, audiodrama tem gente que prefere também, mas eu gosto muito da leitura. Eu fico mais concentrado, eu fico prestando mais atenção. E realmente estou muito curioso para ver, porque eu já ouvi um bom pedaço, mas eu quero ouvir mais. Eu gostei do que eu ouvi até agora. Ótimo, que bom. Fernando, você falou da decisão da Aleph de fazer o audiobook de Duna. Essa decisão, então, acontece após o adiamento do filme, né? O filme ia ser lançado em outubro de 2020, passa para outubro de 2021. Já em 2021 vocês tomam a decisão de fazer o audiobook de Duna, é isso mesmo? Que daí a gente não fazia ideia, né, de como fazer um audiobook. Sim. E a gente aproveitou que a gente teria essa janela de tempo maior, né, que a gente imaginou que seria viável, né? Porque, assim, editar um livro já é um processo longo, então a gente imaginou que no áudio talvez fosse até maior. E aí, assim, a gente se sentiu confortáveis de saber que ia rolar, sabe? Ia dar pra alinhar tudo e deixar tudo bonitinho, pronto, antes do filme. Conta mais detalhes pra gente, como é que foi esse processo de planejamento inicial pro audiobook? Cara, depois que a gente virou e falou assim, vamos fazer um audiobook, aí veio a segunda pergunta, que é como fazer um audiobook, né? E aí a gente começou a ir atrás de produtoras, de fornecedores, de empresas que já faziam esse tipo de trabalho, né? E começar a entender como é que isso é feito mesmo. E foram várias reuniões com vários lugares diferentes, até a gente acabar na Audio Inc., que foi a empresa que fez o audiobook de Duna. A gente sentou com eles, escutou deles como é que funcionava, entender qual que era o processo, o tempo e tudo mais, e fechamos o projeto com eles. E a partir daquele momento, assim, tava entregue as ondas do tempo para ver o que ia acontecer. Infelizmente deu tudo certo. Obviamente o principal vocês já tinham, né? Porque era a tradução, a Aleph, né? A tradução da Aleph. Isso facilitou, né? O contato com esse pessoal especializado. Vocês já tinham tudo pronto, assim, do jeito que vocês já traduziram, do jeito que os leitores de livro, de e-books já estão acostumados, né? Então, seguir exatamente a mesma linha, né? E tem todo um processo também do editorial comum, né? Da mesma maneira que a gente faz um livro, porque a gente também teve que ir atrás dos direitos de publicação de um audiobook, né? Que eles são separados do livro normal. Não sabia disso. Da mesma maneira que a editora compra um livro, os direitos de publicação daquele livro naquele país, isso é feito para cada parte, né? O e-book também é outro contrato, ou ele está incluso dentro do contrato do livro físico, mas eles são tratados como coisas diferentes. A mesma coisa para o audiobook. E a gente foi atrás, fechou tudo bonitinho e aí começou a produzir quando a gente achou os parceiros ideais para fazer esse audiobook, que foi a Audio Inc. Então, Pascoal, olha só como as coisas acontecem, né? A gente conseguiu a presença do Adriano Fromer aqui, o diretor executivo da editora Aleph, para contar a história da saga Duna, da publicação da saga Duna no Brasil. E ele trouxe o assunto do audiobook pra gente. Olha só, cara ouvinte. Ele revelou pra gente. Pascoal e eu ficamos em êxtase nesse dia, né, Pascoal? Ficamos em êxtase. Eu me lembrei da conversa que a gente teve com ele, porque nesse dia que a gente gravou, o filme Duna tinha sido adiado. E ele soube ao vivo, na conversa com a gente. Exato. E até ele disse assim, por um lado eu acho muito bom, porque tem alguns projetos que a gente gostaria de que saísse junto e não iria dar tempo. Então eu acho que agora o pessoal vai ter um tempo de respiro. É exatamente isso que o Fernando está dizendo aqui, né? Era isso, era o audiobook que estaria pronto e ficou pronto. Que bom, né? A correria deve ter sido muito grande, mas está pronto e todos estão aqui ansiosos para ouvir. E aí, quando o Adriano contou pra gente, o projeto já estava em desenvolvimento lá na Audio Inc. e tudo mais,
o Adriano trouxe pra gente uma preocupação que estava rolando, uma preocupação artística, digamos assim, na execução do audiobook. E o Fernando poderia falar um pouco mais como é que era, o que estava acontecendo nessa questão mais artística, o que estava, de certa forma, travando o audiobook de acontecer, Fernando? O que é que tava pegando? É que, assim, as primeiras reuniões também a gente começou a definir como seria o audiobook em si, né? Justamente aquilo, vai ser narrado, de que forma vai ser narrado, vai ter, sei lá, uma trilha, vai ser ambientado, vai ser um audiodrama. E aí, no fim das contas, a gente chegou num formato, que é o que acabou sendo, que é uma coisa, realmente uma narração do livro, sem fazer muita interpretação do que tá ali, para ficar o mais próximo possível da experiência da pessoa lendo o texto do Frank Herbert mesmo, né? Sem, sabe, fazer aquela coisa de tentar modular a voz para fazer um personagem ou outro, é uma coisa bem... Sim. E quando a gente tava discutindo isso com a Audioink, surgiu uma coisa também que é justamente uma ficção científica. Tem vários nomes, vários termos completamente alienígenas. Como Até completamente alienígena foi boa. E aí, como a gente pronuncia isso corretamente? Sabe? É Bene Gesserit, é Bene Gesserit, é Bene, é Ben, sabe? Como é que eu faço isso? E essa foi uma preocupação muito grande, né? Porque influencia diretamente como a pessoa vai ouvir aquilo. Quem nunca ouviu, quem nunca leu Duna, às vezes não vai fazer ideia do que tá acontecendo ali. Pode até tirar a pessoa daquela experiência. E também para quem já sabe, já conhece, não ficar extremamente irritado com a gente, que a gente falou tudo errado. Né? Exatamente. E aí que entrou a parte de vocês, que foi fundamental, que foi o pessoal do Duna Hacks fazendo meio que uma consultoria pra gente de como pronunciar todos os termos do universo de Duna. Não, eu não sei na experiência do Pascoal, mas tem um termo que é batata. Quando alguém pergunta pra mim, tipo, como é que é Duna? E aí eu vou explicar e tal, aí chega, e aí as Bene Gesserit queriam fazer o Kwisatz Haderach. É o quê? Esse é certo que todo mundo vai travar nessa hora, né, Pascoal? Não, Kwisatz Haderach, esse daí é o mais complicado. E aí, eu assisti muito o filme do David Lynch, né, para poder tentar, de alguma forma, compreender essa palavra. Mas é exatamente isso. Eu fico imaginando realmente vocês, assim, 680 páginas de uma responsabilidade, de fazer uma coisa que realmente fosse fiel, que não fugisse, que não desagradasse quem fosse ouvir, e fosse também uma porta de entrada para a pessoa depois, quando lê o livro também, porque muita gente que vai ouvir vai ler depois, né? Sim. E aí ele já coloca exatamente a narração, né, na sua mente, então já vai seguir exatamente como o narrador estava falando, né? Já fica mais fácil, porque às vezes é muito engraçado nas leituras coletivas, a gente vê muito isso, o pessoal fala, gente, eu fico imaginando essa palavra, aí todo mundo começa a dizer como é que pronuncia a palavra, aí você vê assim umas 10 pessoas pronunciando diferente a mesma palavra, então é legal isso também, para tipo, você fica um pouco mais tranquilo na hora da leitura ou de ouvir. Sim. Não, e aí o que acontece é que quando eu fui ler Duna, eu comecei a desenvolver uns artigos, de cada um dos capítulos, né, da saga do livro Duna, né? E eu fazia pesquisas variadas, eu sou muito aficionado por linguagem, e aí eu ia pesquisar a etimologia das palavras e a pronúncia das palavras que o Frank Herbert estava introduzindo ali e tudo mais. E inclusive foi isso que o Pascoal, por meio do Duna Hacks Brasil, veio a me conhecer e a gente sentou para conversar para fazer o DunaCast acontecer, né? Então foi meio que natural quando o Adriano Fromer chegou pra gente falando de o que estava acontecendo, que se a gente não podia ajudar ele, foi natural que, tipo, eu posso ajudar, eu conheço os termos de Duna, então tem uma diferença ali, né? O Pascoal ele tá muito mais conectado com a tradução da Nova Fronteira, que foi a que ele teve o primeiro contato, né? Eu já estava mergulhadíssimo na tradução da Maria do Carmo Zanini, né? Que é a nova da editora Aleph. Então, quando o Adriano trouxe esse problema pra gente, pedindo socorro, e aí foi natural, né? Não, eu
eu posso ajudar vocês, pode ficar tranquilo e tal. E aí eu desenvolvi esse trabalho junto com o pessoal da Audio Inc. Eu trabalhei lá como consultor de termos do livro Duna. Eu não consigo nem descrever, Fernando, a honra que foi para mim poder transformar algo que para mim foi um prazer fazer, que foi pesquisar sobre Duna, desenvolver conhecimento linguístico sobre Duna e implementar isso num projeto que é o primeiro, é muito importante dizer isso aqui, o audiobook de Duna é o primeiro audiobook da história da Editora Aleph, e poder trabalhar junto com vocês dessa forma, dando essa consultoria, foi assim, é uma honra que eu vou carregar pro resto da vida, foi incrível. E tem uma coisa curiosa também, que não foram só os termos do livro que deram trabalho, né? Porque a gente tem uma introdução no livro escrita pelo Neil Gaiman. E na primeira versão, o narrador narrou toda a introdução e tem aquela coisa, introdução por Neil Gaiman. Aí a gente ficou, pô, mas será que tá certo? Né? Porque existe essa discussão online, né? E existe isso de vários nomes de artistas, né? Tipo, sei lá, Jake Gyllenhaal, como é que você fala isso? E a gente começou a pesquisar e procurar pra fazer a pronúncia certa também. E a gente acabou achando um áudio do próprio Neil Gaiman falando como o nome dele é pronunciado e por quê. Ótimo. Estava certo ou estava errado? Não, é Neil Gaiman mesmo. Ele fala assim, oi, meu nome é Neil Gaiman. Eu já ouvi meu nome pronunciado de várias formas diferentes. E Gaiman é muito popular, mas definitivamente é Gaiman. Não, teve uma vez que eu fui lá no estúdio da Audio Inc, né? Conhecer o pessoal lá e ver como é que tá sendo desenvolvido o trabalho. E aí tem umas palavras que o narrador mesmo disse que, pô, o pessoal recebia o material que eu enviava, e aí eles passavam o material pro narrador, e aí eu falava, essa palavra aqui veio de origem do eslavo e não sei o quê, e aí o narrador ficava, como assim, cara? Como assim alguém sabe disso? Porque o cara ficou revoltado comigo. Só dando os créditos aqui, o narrador do audiobook de Duna, o Regis Salvarani, um narrador incrível, vi ele trabalhando lá na hora do estúdio. Foi impressionante. Olá, tudo bem? Tem gente que me conhece do rádio, tem gente que me conhece dos podcasts, como Na Agulha do Vinil. Eu sou Regis Salvarani. E era divertido acompanhar a gravação de ver justamente o Regis sambando para pronunciar algumas palavras, né? Especialmente o Kwisatz Haderach, que é um deles, que nunca saía de primeira. É assim mesmo. E bom demais várias aqui. pronúncias diferentes de Gurney Halleck também. Olha aí, ó. A gente recebe vários convidados, né, Pascoal? A gente descobre uma pronúncia por episódio, né? É uma pronúncia por episódio. Eu mesmo tem episódio que eu falo de um jeito, tem episódio que eu falo de outro, depende do bom humor, mas é assim, a gente vai tentando, vai acertando. Mas falando agora, o livro está sendo feito, no momento que o livro estava sendo feito, como foi que, a partir do momento que isso estava acontecendo, aí a Editora Aleph fez um planejamento de marketing, já pensando no audiobook, já pensou, temos que lançar perto do filme, como é que foi isso? Ah, sim, com certeza. A nossa preocupação principal era ele realmente estar pronto antes, né, do filme. E, o pessoal da Audio Inc foi incrível nisso, foi muito rápido, assim. A gente começou a gravação em agosto, no começo de agosto, agora no fim de setembro ele estava praticamente pronto para ser publicado, né? Foi a jato, se eu for pensar no tamanho de Duna, né? Foi realmente impressionante, assim, o que eles conseguiram fazer. E aí a gente já começou a pensar, assim, onde divulgar, como divulgar, para tentar chegar no maior número possível de pessoas. E aí tem um desafio de como é que você fala de um negócio em áudio em mídias visuais, como as redes sociais, verdade. Sabe? E aí a gente tá quebrando cabeça aqui pra tentar fazer a palavra do audiobook chegar no máximo de pessoas possível. Vocês lançaram recentemente, só pra instigar a galera, um videozinho, achei fantástico aquele videozinho. Sim. E tá lá o livro, aí vem uma mãozinha, coloca o fone no livro. Como é que foi aquilo? Foi você que tá com aquela mãozinha ali? Como é que foi o planejamento daquela propaganda? Que foi sensacional, né, Pascoal? Sim, eu coloquei nas redes sociais do Duna Hacks Brasil e do NaCast, né, o Bruno,
E a gente colocou, o que é que vocês acham que vai ser? Óbvio, né, que muita gente já, audiobook, ou achavam que era um podcast do DunaCast com a Aleph. Está sendo, viu, pessoal? Vocês não erraram também, não. As coisas estão uma ao lado da outra, tranquilamente, mas é interessante. Como foi, assim, e eu gostaria também de elogiar, claro que a Aleph sempre investiu muito, mas de um tempo para cá, o Instagram da Aleph com relação a tudo, não só Duna, tá de uma qualidade de trazer, assim, os olhos, a gente fica assim olhando e babando e vendo as publicações. Tá muito, muito legal. E de Duna, principalmente, né? Essa daí, eu fiquei, assim, muito, muito empolgado, né? E as pessoas também ficam empolgadas. Pô, gente, obrigado primeiro, né? Antes de tudo. Mas assim, essa campanha pro audiolivro especificamente foi uma coisa assim que sentou todo o pessoal do marketing e ficou quebrando cabeça, sabe? Como é que a gente faz? A gente usa trecho, a gente não usa, onde a gente vai colocar, né? E todos esses pontos, assim, as minúcias de como fazer a campanha rodar pro marketing. E a gente decidiu que a gente ia fazer meio um teaserzinho, justamente pra ver se a galera ficava meio louca mesmo com o negócio. Ficou. E aí vai ter um trailer que sai hoje também, né, na data de publicação desse podcast, pra dar um pouquinho mais de informação, né? Realmente falar, olha, é o audiobook, ele está disponível em todas as plataformas, tal, vocês já podem ir atrás. E tem uma outra coisinha aí que a gente tá trabalhando pra fazer um videozinho mais maneiro, assim, também em cima do audiobook. Vamos ver se rola. Mas, olha aí, promessa. Segredos de melange. Segredos de melange, papo. Vamos lá, já fico ansioso com isso. Depois, em off, eu quero saber. As fofocas rolam solta. As fofocas imperiais em off. Mas os créditos vão pro nosso parceiro que faz os vídeos, que é o Caio Dias. Ele que gravou, é a mão dele ali, naquele teaser. Olha aí. E ele que fez o trailer também, que vai pro ar hoje. E talvez, se a gente rolar isso aí que eu tô pensando, é ele que vai fazer também esse outro vídeo. Oh. Olha aí, Frame. Fernando, a partir do momento que a gravação em si estava pronta, como é que foi esse processo de revisão final? Ou a revisão final foi feita pela Audio Inc. ou foi passada para a editora Aleph? Então, sempre tinha um acompanhamento de assistentes ali pro Regis, né? Para ele narrar e pontuar algumas coisas específicas, não só nas pronúncias, mas talvez, às vezes, você tá lendo, você come uma palavra, uma preposição, sabe? Já volta ali na hora. Mas também a Audio Inc. tem um revisor próprio, que revisa aquilo tudo, todo o áudio, já faz as correções necessárias ali, e eles mandam pra gente, primeiro, quando começou a gravação, eles mandaram pra gente as primeiras 90 páginas, né, pra gente dar uma olhada, e se a gente tivesse comentários a serem feitos, a gente ajustou umas coisinhas, porque na primeira versão era exatamente como estava no livro físico, né? Eles leram o livro. Então tinha umas coisas que eram meio engraçadas, do tipo, toda a introdução do Neil Gaiman acontecia e só no final você ouvia introdução por Neil Gaiman. Que é como tá no livro. A dedicatória é uma página só com a dedicatória. Então, tipo, a gente pede pra ele falar, dedicatória do livro e falar a dedicatória em si, né? Essas pequenas coisinhas. E aí, depois que foi tudo gravado, eles mandaram todos os arquivos pra gente fazer uma revisão final. A gente pegou, caraca, deve ter dado todo o material. Muito horas trabalho. e horas e horas escutando, revisando pra mandar todas as emendas e deixar a coisa assim, perfeitinha. Não, e literalmente, Fernando, assim, você falando nessa saga, eu tô lembrando aqui, não tem como não lembrar do outro episódio do Dunaverso com o Adriano, que é exatamente a saga de publicar o livro.
né? De tradução, de tempo de tradução, da revisão, Capa. né? De capa, de prometer uma data e ver que não vai conseguir atingir aquela data que estava sendo inicial. E a gente vê assim, e ainda mais por isso que a gente admira mais, né, a editora Aleph, e admira mais o trabalho de vocês, porque realmente não sai nada da editora Aleph é algo assim, feito como se fosse, vamos terminar assim mesmo. Não. O trabalho, e eu sempre digo isso com relação aos livros da saga Duna, e a gente fala isso nos episódios do DunaCast, a saga Duna pela editora Aleph, eu considero top 5 do mundo. Eu ainda arrisco colocar top 3, tá? Assim, de qualidade de material, de capa. Então, assim, quando a gente soube que ia ter um audiobook pela editora Aleph, esse primeiro audiobook sendo de Duna, não tem medo, eu não fiquei com nenhum receio de dizer, o que será que vai vir? Não, meu primeiro pensamento foi, quando vai vir? Eu preciso consumir isso, né? Porque eu sei que vai ser material com respeito à obra, pesquisado e de qualidade. Então, assim, realmente, vocês têm esse trabalho fantástico. E eu queria só perguntar também, Bruno, já que estou falando disso aqui, porque, assim, quando o Adriano veio aqui também, ele disse, inclusive, que não é todo filme que sai que faz com que as vendas de um livro cresçam, né? Normalmente não é o caso. Não é o caso. Não. E, então, assim, o audiobook, ele está, obviamente, claro, né, ele está relacionado a esse crescimento exponencial do interesse de Duna pelo público geral, não é verdade? Com certeza. Que é justamente, assim, a gente sempre... nós somos defensores do sci-fi, né? Porque a ficção científica sempre... não sempre, mas assim, por muito tempo foi marginalizada, né? Foi tratada como uma coisa menor. E eu acho que é dever de editoras como a Aleph, nesses momentos que o interesse do público geral aumenta, oferecer todas as ferramentas, todos os meios possíveis para quebrar esse tipo de preconceito com a ficção científica, sabe? Então, é quase um dever nosso fazer um audiobook no momento desse para Duna. A editora Aleph basicamente é formada por Fedaiquins, Pascoal, é isso. É verdade. Não, sangue nos olhos. Sangue azul nos olhos. Aí. Tem uma coisinha que eu esqueci de comentar antes, porque no começo do processo tinha a escolha do narrador também, né? E aí o pessoal do Audioink mandou pra gente vários trechos de vários narradores diferentes lendo as mesmas páginas de Duna, pra gente selecionar. Sim. E aí, assim, a gente gostou bastante do Regis, né? A gente achou que seria a voz que mais casaria ali com a proposta que a gente estava trazendo, de ser essa leitura mais... essa narração mais próximo do neutro possível, considerando apenas os momentos que realmente é preciso uma entonação, uma voz super confortável de você ouvir por muito tempo. E a gente ficou batendo cabeça, assim, para entender qual ali seria o ideal para as horas de Duna, né? Que passasse a vibe, assim, que a gente queria pro livro. E a gente gostou bastante também da Yael. E aí a gente falou, porque não tem como a gente usar os dois, né? Legal. E aí a gente pegou e jogou isso pra Storytel, e aí a gente tem a Yael narrando os excertos dos livros da Princesa Irulan no começo dos capítulos, né? Que eu achei que ficou legal. Também pra Fantástico. Dar uma quebrada ali. E às vezes, se você nem tá... Dependendo da plataforma, você não tem exatamente a navegação super guiada por capítulo, né? É legal que você já sabe que passou capítulo. Quer dizer, Fernando, que houve antes um The Voice Aleph, vocês ficavam lá sentados. Bateram um botãozinho. Aí virava a cadeira quando surgia a voz. Sensacional isso. Eu vou te falar que é muito engraçado fazer esse processo. Você tá, tipo, escolhendo uma voz de uma pessoa, né? Vários arquivinhos lá, lendo a mesma coisa, e você ouvindo, tipo... E aí as discussões internas são ótimas. Esse aqui, não sei. Eu gostei, mas tem, sei lá, muito uma coisa, sei lá, de mãe contando história pro filho antes de dormir. Não, beleza. Então, esse dá sono. Esse aqui parece... narrador de propaganda política. Não, aquele lá, não sei o quê. Esse aqui podia trabalhar no Jornal Nacional. Legal, essas várias muito percepções. Bom.
Mas aí, Fernando, tu falou da Storytel. Fala pra gente onde é que vai estar disponível o audiobook de Duna pra galera consumir. Então, depois de muito esforço do nosso departamento comercial heróico, resolver, assim, exatamente, a gente tá se aventurando no mercado novo, né, basicamente, com os audiolivros, e é isso. Tem que pegar tudo do zero e ir atrás, né? Então, o pessoal lá, ralou, e o audiobook estará disponível em todas as plataformas de audiobook do Brasil. Olha aí, Pascoal, olha aí, caro Frame ouvinte do DunaCast, que notícia maravilhosa, né? Eu quero, sinceramente, assim, realmente... quantas horas são, Fernando? Só pra me ter uma ideia. Eu não vou conseguir te falar exatamente aqui agora, porque eu tive que abrir os arquivos pra fazer essa conta lá atrás, mas são mais de 30 horas, não sei, 31, 33... Eu tenho que fazer um acordo primeiro com a minha esposa para poder, porque eu gostaria de ouvir tudo de uma vez, mas não dá. Então a gente vai a conta-gotas, mas eu acho que é importante ouvir aos pouquinhos, você vai pegando o ritmo e cara, louco, cara. Eu tô muito animado mesmo para ouvir essa saga. E assim, vai ser minha primeira vez ouvindo um audiobook completo. E que bom, que honra que seja da editora Aleph e do meu livro, o livro da minha vida, que é o livro Duna. Então, assim, muito feliz mesmo. Eu tenho uma pergunta final para você, Fernando. É uma pergunta que muitos framers estão se fazendo. É uma pergunta tensa, mas eu vou pegar leve com você nessa pergunta. A gente pode esperar um Messias de Duna audiobook? Não vou nem falar da saga. Vou nem falar da saga, falando Messias de Duna. Meu querido, aí teremos que ver, né? Teremos que ver. Eu acho que tem que acompanhar os box. 3. Olha aí, ó. O Pascoal não eu peguei leve. Vamos ver qual vai ser a recepção do audiobook no Império, né? E a gente faz um acordo com a guilda pra distribuir o resto. Vamos ver. Não, aqui a gente já vai começar de rádio, vai ser um sucesso. E a gente quer ver o resto, com certeza. Você vê que Você vê que eu peguei leve. Você vê que eu peguei leve, perguntei só Messias de Duna, o Pascoal já quer os livros do Brian Herbert, já quer tudo. Olha só, Fernando, eu tô acertando até agora. Quando o filme nem tinha saído ainda, eu disse, vai se pagar, o filme todo não vai conseguir, vai ter a parte... Eu já tô pensando na parte 2, eu não assisti o filme ainda. Então, o audiobook vai ser um sucesso e a gente vai continuar essa saga. Vai ser um sucesso, Fernando. Vai ser um sucesso. Shai Hulud vai abençoar. Vamos que vamos. Eu tô que nem o Pascoal, assim. Na hora que saiu a notícia, nossa, tá indo super bem na França, eu tô tipo, é isso. Vai bem, tudo quanto é canto, é isso aí. Olha uma curiosidade sobre audiobook. Vocês falaram em Brian Herbert, ele postou hoje no Twitter dele que saiu lá o ranking dos audiobooks no New York Times e Duna está em 4º lugar, viu? Olha aí. 4º lugar em ficção. Então, assim, tá passando ele só tá perdendo por alguns, tipo, um tal Neil Gaiman, ele perde o Neil Gaiman lá no 2º lugar, né, que é claro, muito mais conhecido, assim, no sentido da galera. Tá na frente do Stephen King. Então, em 4º lugar, o audiobook de Duna, né? Então, lá nos Estados Unidos. Então, poxa, aí você vê o potencial que realmente esse novo filme está trazendo para a saga e o potencial que, com certeza, aqui no Brasil também nós vamos ter essa mesma recepção por parte de quem consome, de quem curte ficção, fantasia e tudo mais. Vamos lá, Fê, aqui, não pode ficar aquém dos Estados Unidos. Exatamente, vamos lá. Chegamos, Pascoal e Fernando, ao fim de mais um incrível episódio do Dunaverso. Uma honra absurda receber o Fernando aqui, uma honra incrível fazer parte desse projeto junto com a editora Aleph. Eu fico até sem palavras para continuar aqui e dar uma consideração final melhor do que essa, mas eu deixo a minha consideração final, na verdade, como um aviso para a galera que está ouvindo a gente. Ouça o audiobook de Duna, ouça o DunaCast e ouça o audiobook de Duna. É perfeito, Bruno. Começa, termina lá o capítulo 1,
tudo, né? Tá fazendo as suas coisas, tá limpando a casa, que é muito comum, né? As pessoas que consomem podcast estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então vai ouvir Duna e depois coloca o DunaCast. Perfeito. Exatamente. E aí, Fernando, quais são as suas considerações finais? Eu acho que é na pegada do que o Pascoal disse mesmo. Você escuta o Duna, escuta o DunaCast, eu escuto o DunaCast primeiro, depois escuto o Duna, escuta o capítulo do audiobook, escuta o capítulo do DunaCast sobre aquele capítulo, a gente vai fazendo aquela aprofundada maravilhosa toda no áudio, e vamos que vamos. É Duna. É isso aí. Sempre em todas as redes, todos os meios. Naíbe, quais são as suas considerações finais? Cara, as minhas considerações finais, assim, falando com sinceridade, assim, como nós amamos Duna, cara, eu ficava tão feliz quando eu fazia um post no Instagram e eu via lá a Aleph curtindo o meu post. Assim, primeiro eu fazia um print e colocava assim, quase pra colocar assim na moldura, por exemplo, a editora que faz o livro que eu amo, curtiu um post meu. E a gente tá aqui, cara, em contato direto, né, com todo mundo, com a Júlia, um grande abraço, que também sempre tá nos ajudando, né? Sempre tá ali apoiando. O Adriano, que participou do primeiro, e agora, mais uma vez, o Fernando, super simpático, solícito. Isso realmente é uma honra, porque assim, a gente sabe como é difícil no nosso país a gente desenvolver algum tipo de trabalho de acesso à cultura à população, né? Então, assim, realmente nós somos guerreiros, né? Vocês são guerreiros, vocês são os Fedaikin realmente, de lutar, de trazer esse conteúdo de qualidade, um conteúdo também que se torne acessível ao grande público. Então, assim, a gente só tem a agradecer a editora Aleph por tudo isso e por trazer mais essa novidade para a gente, para o Brasil, né? Um audiobook de um livro de ficção científica, né? Que muitas, como você falou, muitas vezes algo desconsiderado, considerado apenas como nicho, inacessível, e vocês estão apostando, e com certeza vocês acertaram, porque o retorno vai ser enorme. Essa honra é nossa, cara. A gente faz tudo isso para vocês mesmo. É amor aos livros, amor às obras, à ficção científica, e é para isso que a gente tá aqui. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado, Fernando. As portas do DunaCast estão abertas para você voltar aqui, hein? Vamos gravar um episódio normal falando de algum capítulo de Duna aí, beleza? Opa! Com certeza. Tá convidado. É isso aí, galera. Até semana que vem com um novo episódio do DunaCast. Falou! Até! Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com